Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o educador físico Paulo Marcelo Rios, exatamente sobre atividades físicas na cidade. Paulo Marcelo, é um prazer tê-lo aqui novamente, muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Paulo, uma pessoa que esteja curtindo o sedentarismo e que de repente, embalado por toda a divulgação, queira iniciar uma atividade física, existe alguma estratégia para que ela escolha a modalidade mais adaptável a ela? Porque fica sempre naquele negócio de Maria vai com as outras. Todo mundo está correndo, vai correr também, sem ser o ideal. Ou andar de bicicleta, ou natação, ou uma academia. Qual a estratégia para escolher a melhor modalidade para um sedentário? Boa noite a todos também. A academia é o melhor local para iniciar. Para iniciar. Porque na academia faz-se musculação. E a musculação trabalha os músculos. Os músculos são os protetores do corpo, protetores da estrutura óssea, protetores das articulações e proteção de todos os nossos órgãos, para-choques, impactos, junto com a estrutura óssea. Hoje em dia temos uma gama imensa de atividades. Dá para andar de patins, tem gente que aluga patins, né? Dá para andar de skate, apesar de a gente não ter área específica, infelizmente, mas tem equipes de corrida. Pode se inscrever, dá para começar a caminhar, mas tem que iniciar junto à musculação. A corrida não promove ganho. Antes a musculação. Antes a musculação, 3 meses pelo menos. Depois a corrida. Depois qualquer outra atividade. Se você for jogar vôlei, vai fazer musculação. E 2 vezes na semana vai fazer o vôlei. As outras atividades físicas não promovem ganho de massa muscular, que foi o que eu disse há pouco. E isso tem que ser lembrado sempre. Então, musculação. Lá nas academias você faz avaliação física. Aí dali você sabe, diante da avaliação física, o avaliador orienta as atividades. E se você quer praticar o crossfit, aí quer praticar a corrida, quer praticar o vôlei, você vai praticar 2 vezes na semana. Você vai praticar outra atividade, mas tendo a musculação como base. Bem, o crossfit que você acabou de falar tem crescido muito. A gente tem visto nas praças da cidade uma concentração muito grande. Mas proporcionalmente a esse crescimento também tem crescido a frequência as clínicas de fisioterapia. Pessoas que abusam, que não fazem corretamente e que acabam tendo sérios problemas. O CrossFit é uma modalidade nova no Brasil, é um programa de condicionamento físico geral, mas que busca e exige do atleta como um todo para que ele melhore. Há uma exigência maior do que nas outras atividades. Essa exigência, aliado a alguns iniciantes, isso tem trazido alguns probleminhas. Né, que os fisioterapeutas... Quando aparece problema é coisa pesada, né? Fisioterapia é coisa de 6 meses. Tem aparecido na fisioterapia até relatos médicos, né? Então, tem que procurar um bom local para preparar crossfit, para treinar crossfit e um bom professor, para fazer um bom acompanhamento. Mas, repito, tanto para a corrida, do qual eu trabalho, para o crossfit, antes vai para a musculação. Os professores estão mais adaptados a tratar de um aluno iniciante. E montar uma base necessária para os impactos que ele vier a desenvolver. E no CrossFit ter esse cuidado para não se continuar machucando ninguém, se é que houve, porque esses relatos existem, né? Esses relatos existem, então para não ficarem chateados, tem que parar de existir esse relato. Como é o ar livre, tem os observadores, acabam abusando, né? Mas aí há também muito funcional, exercícios funcionais também são legais, na praça nunca se praticou tanta atividade física na rua, né? Os ciclismos, os grupos são enormes, as corridas têm 5.000 pessoas, e o CrossFit também fez-se muito na rua. Agora ele migrou também para academias de CrossFit. Ele saiu mais da rua, ficou os funcionais na praça. Então os funcionais, o CrossFit também é funcional, porque busca os movimentos funcionais, isso que é o CrossFit, busca os movimentos funcionais, tornar a vida da pessoa melhor, mas através disso a busca de uma perfeição do movimento, e é isso que quando você busca muito traz... Paulo Marcelo, a sua especialidade agora é corrida, mais especificamente corrida de rua. E musculação, né? Uma quantidade imensa de gente aqui na cidade tem aderido, a gente tem visto à noite, de manhã cedo, não é? Mas a gente tem visto uma proteção muito grande do poder público para o ciclista e esquecendo do corredor. Não é verdade? Então nós temos muitas ciclovias, mas não temos nenhuma área específica para corredor. Nós temos muitas proteções para o ciclista, mas não temos a mesma proteção para o corredor. Como é que vocês se sentem? Vocês são numa quantidade muito maior. Por que não se organizar e começar a exigir algo específico? É verdade, é bom até que você esteja
nos concedendo esse espaço, eu agradeço. A gente corre no meio dos carros, as pessoas, como eu disse, têm migrado da academia para a rua, isso é legal, a pessoa não quer mais ficar trancada no local malhando, a rua está aí para se praticar o ciclismo, né, a corrida. E só um parênteses, e aquele aí, a descarga do carro? A gente procura umas ruas que não tenham grandes movimentos, para que a gente tenha uma facilidade maior e não tenham muita fumaça. Mas foram feitas ciclovias por 2 sentidos, para o ciclista e para o trabalhador, né? Para melhorar a mobilidade urbana. A ideia é boa e veio para ficar, mas tem que se organizar. Se o corredor pode estar no espaço ou se não pode. A via é compartilhada do ciclista ou não? Compartilhada com o pedestre, por exemplo. Com caminhante, com corredor, né? E se alguém for de patins, de skate, pode ou não pode? Não tem nenhuma sinalização nesse sentido? Não tem nenhuma sinalização nesse sentido, não há nenhuma orientação. Então, eu mesmo, como trabalho com corrida na rua, há 2 semanas quase eu fui atropelado, e o cara ia atropelar eu e minha filha, e no instinto paterno eu chamei minha filha e chamei ele também. Chamei feio. Então, poderíamos ter tido um problema, né? Porque o ciclista, aquilo é feito para ele e ele entende que é só para ele. Mas a gente vai atravessar a rua. Então, não há orientação. Tem que haver uma campanha, uma orientação, para que se seja, ou se vai se compartilhar, vai se compartilhar. Ou se o corredor não vai poder mais ir para a rua, não vai para a rua, né? Tem que haver um trabalho de organização, onde eu não tenho dúvida, eu e os outros pessoas que trabalham com corrida, trabalham na rua, podemos orientar os vereadores, o prefeito, quem tiver de fazer a lei, para ajustar tudo, né? Isso se faz necessário, porque aumentou muito todas as atividades de um modo geral, não é? Mas são problemas aqui e ali, a própria orla lá, o próprio portal da Amazônia, você não tem um ambiente específico, por exemplo, para correr, passa ônibus lá. Essa é uma reivindicação minha. Eu vou lá correr, nós vamos correr para lá e passa ônibus naquela área onde tem ciclistas e corredores. O ônibus pode passar na rua anterior, não há necessidade do ônibus passar ali. Na lateral. Na lateral. Na margem. Pode ter pessoas da CEMOB, a CEMOB, né, que muda de nome, pode ter pessoas da CEMOB e carro para entrar lá tem que entrar com pisca-alerta ligado e a 20 km por hora. Quando nós tivemos uma corrida no passado, a nutricionista que foi fazer trabalho com a gente, um carro com um motorista porre, às 6h30 da manhã, quebrou o carro dela todinho. Isso é um outro problema. O pessoal sai das festas de madrugada, já não tem mais guarda de trânsito, já não tem mais nada. Depois de 2, 3 horas vai todo mundo dormir. Né? As autoridades de trânsito vão dormir. E os corredores, os ciclistas, chegam à rua mais ou menos nesse horário, 5, 6 horas. E aí deve ser um conflito muito grande. Né? É outra reivindicação. Então, se tem bafômetro, para pegar a pessoa que bebeu 1, 2 cervejas ou um copo de vinho, tem que ter bafômetro de 3 da manhã às 6 da manhã. Porque aí a pessoa está mais porre, 6 da manhã. É onde a gente tem problema de atropelamento, de corredor, porque é onde há conflito, o porre e o corredor. E lá não tem o agente de trânsito, não tem o bafômetro esse horário. Isso é uma outra reivindicação. Vários atropelamentos nós já tivemos às 6 da manhã. Vocês se contentariam com um circuito específico para corrida ou não? Faz parte você correr por onde quiser? Porque também eu vejo corredores entrarem na Avenida Nazaré, coisa assim como 9 horas da noite, que tem um trânsito intenso, não é? Eles optam também por umas ruas menos movimentadas. Vão para a Doca, vão para Pedro Alves Cabral. Não seria uma provocação com os motoristas, não? Não, é porque é onde está a população, né? Por exemplo, eu puxo o treino na Doca às 19h30, mas ali é muito bem povoado, né? Não é Sim, por acaso é super povoado, mas o trânsito é intenso. É intenso. O que eu queria sugerir, por que tem que ser na Doca esse início? Se agora já tem muito mais carro lá, por que não pegar uma opção com menos trânsito? É o que a gente já faz, a gente procura as ruas com menos trânsito, tá? Mas a opção é a prefeitura nos ceder alguns espaços, organizar alguns espaços, né? Como eu disse, o portal não precisa ter ônibus, por exemplo, ele tem que coibir a entrada de carro com certa velocidade e nós poderemos ter, como tem no Rio de Janeiro, fechar domingo algumas vias que são possíveis de se fechar, né? E o carro que tiver de entrar com pisca-alerta, com 20 km por hora, e essas pessoas poderem praticar, nós não temos só corrida. Nenhuma rua fechada aos domingos para corredores. Eu desconheço, e aí eu corro Belém inteira. Nós não temos esse trabalho, se tiver não tem orientação, a gente não está sabendo. Você acredita que o número de corredores de rua seja o dobro de ciclistas? Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim. E por que os ciclistas conseguiram tanta visibilidade e vocês Eu acredito que pelo processo também de tráfico diurno dos trabalhadores. Eu acredito que isso é uma tendência mundial. Eu acredito que por isto. Quer dizer, não é só o ciclista esportista que está sendo beneficiado, mas quem usa a bicicleta como meio de transporte. Como acredito que por isto é uma demanda mundial. Ainda não apareceu ninguém que vá correndo para o trabalho também. Né? Ainda não. Na nossa região é um pouquinho complicado, mas é uma boa. É uma boa. Sim, e os benefícios da corrida? Nós temos ouvido muito, Paulo, sobre a questão também de problemas oriundos do excesso de corrida. Problemas que chegam na clínica de fisioterapia com o joelho estourado, com coisas dessa natureza. E as pessoas até dizem que quem corre muito só chega mais rápido na velhice. É isso mesmo? Cai tudo? Não é não. Mas a corrida, nós temos que saber o seguinte, qualquer coisa, se você for à churrascaria todo dia, a chance que você tem de entupir as suas artérias é muito grande, porque a carne vermelha faz mal se consumida todo dia. A corrida é muito benéfica para o aparelho circulatório, ou seja, coração, pulmões, veias e artérias, tudo. É bom para os músculos, mas ela não promove ganho de massa muscular. Então a corrida tem que ser aliada à musculação. Pelo contrário, perde massa muscular. Ela não por isso que perde peso, por isso que perde medida. Perde muita gordura. Perde medida e também em função da perda de massa muscular. Você perde gordura se você praticar junto com musculação. Se você não praticar musculação, aí você tem perda de massa muscular e perda de gordura. Aí, nesse caso, é ruim. Se a você lei da gravidade. Aí você acaba machucando. É aí que está o problema. Se você pratica musculação, inclusive por pesquisas científicas, a melhor forma de se emagrecer, melhorar condicionamento físico e saúde é unindo corrida com musculação, em circuito. Promove até mais hipertrofia. Então, o segredo é a união. O que acontece muito é que a pessoa fica correndo 3, 4 anos, sem praticar musculação, corre todo dia. E isso vicia, né? Vicia, porque a corrida libera serotonina, é o chocolate, é comer chocolate sem comer chocolate, você tem os efeitos benéficos. E o que você recomenda? Diariamente, não, né? Não, 3 vezes na semana. Eu monto planilha há 20 anos de corrida, e antes eu montava 4 vezes na semana, e hoje eu obtenho os mesmos resultados de performance dos alunos correndo 3 vezes na semana. Tem outros 2 dias para praticar musculação, ainda sobram 2 dias para descansar. E o atleta médio que só quer qualidade de vida, qual é o ideal, qual o percurso que ele deve fazer? 30, 45 minutos, 3 vezes na semana. Não há necessidade. Não tem nada a ver com velocidade também. Porque o tempo não é... Pode ser intenso, com intervalo. E aí que entra o professor de educação física. As atividades físicas hoje cada vez estão mais intensas. Na educação física, o estímulo é dividido assim. Fraco ou débil não funciona. Moderado não traz adaptações. O forte, que pode ser estranho, o termo forte é o termo correto. É a adaptação necessária que o exercício tem que ter, é a força necessária que o exercício tem que ter para gerar boas adaptações. O muito forte que é arriscado, que gera lesão. É o cara que corre todo dia, é o cara que faz crossfit todo dia. Aí esse corre risco de lesão. Mas hoje em dia a atividade física está entrando no muito forte com curto espaço de tempo. Aí você tem bons efeitos, os melhores efeitos hoje. Por isso tem que contratar um professor de educação física. Quando alguém chega a uma academia, faz um exame, alguns exames médicos, se adapta, e esses que vão direto para a corrida, como é que você consegue controlar a situação de saúde deles para que continuem correndo? Tem tido problemas? Quando o corredor tem problemas, são tendinites. O que são tendinites? São inflamações nas articulações. Inflamações nos tendões, que são das articulações. O músculo ele consegue melhorar, ele consegue se adaptar, o osso se adapta, mas os tendões são mais lentos. Então é muito comum ter tendinite. E o tratamento disso é alongamento. Então, como eu disse, a musculação tem que estar auxiliado, tem que estar do lado, e exercícios de alongamento também. Houve uma discussão por causa de uma pesquisa científica por conta do alongamento, mas preparador físico que sabe tem que passar alongamento depois da atividade. Paulo Marcelo, em função da umidade da nossa região, principalmente nesta época, o que é que isso repercute num atleta, num corredor que está, na verdade, respirando água direto? Você respira água. Você sente o ar pesado. O ar é limpo, né? Se estiver no meio da rua com fumaça, não. Mas você sente, eu já fui correr no Tinga, e lá você sente uma pancada no pulmão de tanta água. Lá é tão mais úmido que você sente uma pancada. Há um incômodo, há um desconforto, mas não faz mal. Você sente um pouquinho, o rendimento cai um pouquinho. Cai muito mais por causa da temperatura.
Quando abre o sol, que dá 30 graus, a gente tem uma dificuldade para continuar correndo. E você acha que essa condição climática não deveria ser levada em consideração pelos atletas? Porque eles marcam, não, segunda, quarta e sexta. Chova, faça sol, ele vai segunda, quarta e sexta. É. Em algum momento você já abortou um treinamento? Totalmente, totalmente. O treinamento ele ocorre quando a gente vai na madrugada, depois que a gente corre 5, 6 da manhã, para acabar às 7. O sol saiu, dá 30 graus, fica complicado de correr, aí faz mal. E aí o risco de desidratação, o sangue vira um cimento e o coração começa a empurrar um cimento. Aí a pessoa não consegue correr direito. É muito difícil para 99% dos seres humanos. É muito complicado. Por isso a gente marca 5 da manhã, a gente corre muito cedo, sábado e domingo. Por isso que a gente acaba conflitando com os porres da rua. Essas atividades ao ar livre, tanto a corrida quanto o crossfit, isso de alguma forma afetou o mercado das academias? O crossfit e a corrida não, porque nós temos, em suma, 2 academias de crossfit, surgindo algumas outras, mas elas não chegaram a impactar, mas abriu muita academia em Belém. Abriu demais. Aí agora começou a fechar algumas. Eu li alguma coisa, inclusive, que nós estamos muito acima da proporção, né? A relação da população com o número de academias. O legal disso é que abriu bastante, nós temos opções de preço, com bons professores. O acesso à pós-graduação está fácil, o acesso à graduação está fácil. O CREFS, que é o nosso conselho, exige, né, a certificação, que seja professor de educação física. Então, em geral, você é bem atendido. Se você procurar se informar, for ao médico antes, solicitar liberação médica e ir até a academia procurar o professor. Paulo Marcelo, a cidade já está devidamente equipada em nível de varejo para atender os ciclistas, pelo menos é o que eu ouço falar. Já tem enfeites, mas tem também equipamento e acessórios profissionais. Para o corredor, não. E o público é muito maior. Como é que se justifica isso? Hoje tem a internet, né? E quando você quer procurar uma coisa, você tem dificuldade, porque nós tínhamos uma grande loja em Belém que fechou, onde concentrava muitos produtos de corrida, teve dificuldade, fechou, e aí nós temos loja de fora, né? E temos a internet. Então, realmente é um complicador. A gente, que é professor, trabalha muito do lado do aluno para poder orientar. Porque o sapato é essencial aí na hora da corrida. O tênis, veja só o tênis, o que é interessante. O tênis antigamente, né, muito antigamente a gente usava conga, não se corria, mas era conga, né? Aperfeiçoou-se, o tênis chegou a custar R$1.000, cheio de mola, cheio de proteção. Depois começou-se a descobrir, né, o que era óbvio, nós corremos há milênios. Foi muito problema. Isso está dando, atrapalhando, descompensando a coluna, porque os tênis começaram a ficar com drop, começaram a ficar meio sapato alto, e começou a trazer outros problemas. Aí os tênis começaram a baixar, chama-se agora minimalista. Então os tênis hoje, por exemplo, da Olímpio, já estão vindo mais baixos, melhores, mais adaptados ao corredor. Suplementação. Está diretamente ligado à atividade física e é um outro item de grande exagero, como nós sabemos. Os nutricionistas melhoraram muito, os professores de educação física melhoraram muito, os nutricionistas melhoraram muito. Olha onde eu vou chegar. Nós conhecíamos uma porção de pessoas que faziam lipoaspiração. Você sabia, porque comentava. Hoje em dia você já não vê mais, porque as pessoas estão perdendo peso pela alimentação indo com os nutricionistas. Então, você tocou no assunto de suplementação. Quando o atleta malha muito, ele precisa, a gente sente, quando a gente está treinando uma meia maratona para uma maratona, no caso da corrida, a suplementação você se sente melhor depois. Grandes atletas que treinam meio-dia, treinam 7 da noite, ele suplementa depois do treino meio-dia, chega melhor. Mas são atletas de alta performance, exatamente, são de competição, coisa dessa. Exatamente. O atleta amador, não há necessidade? Não há necessidade, a não ser que o nutricionista indique ou o nutrólogo, o médico. Não há necessidade nenhuma dele ir lá e comprar uma novidade. Isso não existe. Ele tem que consultar um nutricionista. O nutricionista pode detectar uma carência. Se detectar a carência, ele vai prescrever. Senão, não há necessidade nenhuma. Saiu uma pesquisa de detalhamento americano sobre 20 anos de acompanhamento com vitaminas, para ver se elas tinham o resultado que elas se propõem, diminuir câncer, aumentar a longevidade, parará. O resultado foi 0, nulo. Não aumenta a longevidade, não diminui câncer, nada. Só que é uma indústria bilionária. Você fala nisso, é um negócio complicado. Ela está presente em todas as academias, em todos os shoppings e assim por diante. Né? O marketing é forte. Exerce uma pressão muito grande. Muito grande. Principalmente na garotada que está começando agora. Né? Deve ser altamente consultado. Os pais têm que estar atentos. Somos consultados. E é muito tênue a linha entre a suplementação e a bomba.
E a suplementação, para que fique claro para a população, a suplementação ela é um whey protein, uma proteína pronta para a pessoa tomar depois de um treino e se recuperar ou hipertrofiar, dependendo da área alimentar que ele esteja fazendo. Né? Isso é suplementação, e existe o anabolizante, o hormônio anabolizante, que é injetado, em geral injetável, né? Que as pessoas tomam ou com acompanhamento médico ou tomam por conta própria, que aí é que está o risco. Né? Se você quer tomar anabolizante, você vai no médico e veja se há necessidade, se há alguma forma de tomar. Se o médico não prescreveu, o risco é imenso de câncer no fígado, o risco é complicadíssimo. A gente tem história, todo ano estoura uma história dessa. Paulo Marcelo, o que depender da gente para ajudar os corredores a ter seu espaço garantido, pode contar, mas eu acho que vocês têm que começar a se mobilizar. Vocês são muitos e já merecem uma atenção especial. Merecemos uma atenção especial. Eu vou mais um, se você me permitir, mais um tópico. As corridas oficiais, quando elas fecham o trânsito, elas estão sendo fechadas de forma equivocada. Por exemplo, se a corrida vai passar na Avenida Nazaré, fecha-se a rua da Doutor Moraes, por exemplo, com a Avenida Nazaré. Então o carro vem da Governador José Malcher, entra na Doutor Moraes e para, e fica trancado. Entra outro carro atrás, fica todo mundo trancado, buzinando, perturbando o rapaz da CEMOB, para que ele libere, e fica o corredor ali passando desesperado, não sabendo se o carro vai ser liberado ou não. E nas corridas são liberados e a gente para o corredor para não ser atropelado. Na última corrida teve um atropelamento, né, de um corredor que estava em 4º lugar. A sugestão é, se a corrida na Nazaré, fecha-se a Doutor Moraes com o governador José Malcher. Orienta, e o cara vai passar, orientado a passar aonde ele tiver de passar, se é para ir para Riachuelo, não dá para cruzar, a rua tem que ficar livre. Tem que ser fechada. Não adianta ter 50 corridas no ano, mas terem 50 corridas mal organizadas. É melhor ter 12, uma por mês, 12 no ano, bem organizadas. Uma meia maratona. Já existe uma federação, os clubes já estão se adaptando. Está melhorando, mas aí por conta de ainda ter esses pequenos ajustes, a gente ainda tem alguns problemas. Sabe-se o que é para fazer, sabe-se. É querer. Paulo Marcelo, muito obrigado por mais essa entrevista, que aí os corredores tenham o que merecem, né? E vamos em frente com uma cidade cada vez mais organizada para todos. Organizada para atividade física. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Boa noite. Logo depois do intervalo, vamos falar sobre organização de eventos, ou melhor, decoração de eventos, com a arquiteta Fátima Petrola. Eu volto já.